Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e no vídeo de hoje a gente volta a falar sobre birra, só que dentro de uma perspectiva de tentar prevenir, de tentar fazer com que essa birra não aconteça ou aconteça com menos intensidade ou com menos recorrência. Porque muitas vezes a gente, quando pede dicas de birra, os pais, pelo menos é o que eu percebo, a gente se reporta muito àquele momento da birra em si. Olha, o que é que eu faço quando meu filho faz uma birra? A gente já tá na situação, né? Já tá no foco do processo. Então o vídeo de hoje é para trazer algumas dicas, algumas sugestões de como tentar impedir que essa birra aconteça ou reduzir pelo menos a incidência desse processo. Entendendo, gente, eu já falei isso, esse tema da birra, quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que eu já falei sobre esses vídeos, sobre esse tema em outros vídeos. Vale vocês pesquisarem, assistirem se ainda não assistiram, ou até mesmo rever, porque vai ajudando a montar um quebra-cabeça, um entendimento melhor sobre o desenvolvimento infantil. Mas só para pontuar novamente, a birra é um processo natural que qualquer criança pequenininha, lá a partir de 1 ano e meio, 2 anos, vai manifestar. O que vai variar é a forma que ela expressa, a frequência que ela expressa, a intensidade com que ela expressa isso, vai variar em maior ou menor grau entre uma criança e outra, porque tem todo um contexto por trás, né, desse processo da birra, mas sempre entendendo que é um processo que vai acontecer, que a criança vai passar, que ela vai manifestar, porque é a forma que ela tem de se posicionar, de colocar a frustração dela para fora, para poder se comunicar. Mas então a gente pode desenvolver um olhar no sentido de fazer com que essa birra seja prevenida a partir do momento que a gente usa um recurso de combinados associado a um processo de antecipação, de previsibilidade. Quando a gente conduz as situações dessa forma, isso a gente vai muito dentro do processo da rotina da criança mesmo. Então, quando a criança acorda, quando ela já está numa condição legal, a gente já pode meio que fazer uma antecipação de como é que vai ser o dia dela naquele dia específico, não é? Então, olha, você acordou, agora está na hora da gente se arrumar para ir para a escola, e aí quando a gente voltar da escola, você vai tomar banho, você vai almoçar, depois você vai descansar, depois você vai poder fazer a tarefa de casa. Claro, isso aqui é só um exemplo, essa estrutura ela varia muito de acordo com o contexto da família de cada criança. Mas o que eu quero dizer é só no sentido de você meio que passar um roteiro mental para essa criança, para que ela possa projetar, para que ela possa prever, para que ela possa antever, não é, visualizar o que é que vai acontecer naquele dia. De uma forma, claro, muito leve, sem botar um tom de voz, não é como se a gente estivesse sentenciando a criança. Olha, você vai fazer isso e depois vai fazer aquilo e aceita. Não, não é isso. É com leveza, com diálogo e também abrindo uma condição, convidando a criança, na verdade o cérebro dessa criança, a reforçar esse combinado e essa antecipação. Então você fala para a criança o que é que vai acontecer e de repente você pede, se for uma criança que já fala, que já tem uma linguagem desenvolvida, pede para essa criança repetir todo o processo. Vamos repassar então, para ver se a gente vai lembrar mesmo. Então eu vou para a escola, depois eu volto, depois eu tomo banho, depois eu vou almoçar, depois eu descanso, depois eu vou fazer a tarefa. Pede para ela passar mentalmente, verbalmente, se possível, toda essa sequência, porque quanto mais a gente dá essa condição da criança falar sobre isso, é como se ela realmente assimilasse mais e se apropriasse mais de todo esse entendimento e conseguisse ter uma condição melhor de entender que tem etapas, que tem momentos, para que ela não possa, então, de repente, se desregular ou se desregular tanto no momento em que ela está ali brincando, descansando, e vai chegar a hora de mudar o bloco para ela entrar no bloco que é o momento de fazer a tarefa de casa. E aí é que entra a dica do combinado e da antecipação novamente, no sentido de você dar sinais prévios para a criança. Então ela está brincando, por exemplo, ela está brincando num parque, super feliz, super empolgada,
Então faz diferença se você vira para a criança e interrompe essa brincadeira de imediato, vamos, tá na hora, acabou o tempo, vamos para casa. A criança vai ter uma tendência muito maior de explodir emocionalmente, porque ela vai ser pega de surpresa e vai ter uma tendência maior realmente a querer protestar e manifestar isso através de uma birra. Então, ao invés de agir de uma forma tão radical, assim, tão abrupta com a criança, interrompendo aquele momento prazeroso dela, vá dando sinais e demarca isso de alguma forma que ela possa entender melhor. Então, por exemplo, olha, faltam 5 vezes, você vai descer a escorregadeira 5 vezes. Quando chegar 5 vezes, aí é porque chegou o momento da gente ir, é porque chegou o final. E vai pontuando 1, 2, 3, para que ela possa, né, meio que passo a passo, gradualmente, entendendo e elaborando mesmo mentalmente que aquele momento está acabando e sendo conduzido de uma forma um pouco mais gradual, um pouco mais fluida do que uma interrupção abrupta. Então é nesse sentido que a antecipação também vem como um recurso bem interessante para a gente lidar e prevenir essas incidências de birra, associado também à questão dos combinados. Então, tudo está muito interligado, né? Você antecipar, na verdade, os combinados que você tem com a criança. Se você, por exemplo, vai no shopping, vamos combinar antes de sair de casa, vamos combinar o que vai acontecer naquele shopping, nesse passeio. Olha, a gente vai pro shopping, você gosta de ir pro shopping, eu sei, eu também gosto de passear com você. E aí a gente vai no parque do shopping que você gosta, de repente você até delimita mais ainda, especifica, você vai naquele joguinho que você gosta, depois a gente vai lanchar, depois eu vou ter que resolver uma coisa numa loja e depois vai chegar a hora da gente ir para casa, não é? Mais uma vez, pede para a criança repetir isso verbalmente, se ela já tiver essa linguagem, para ela se apropriar, repassar, memorizar, porque criança requer repetição mesmo, não basta você falar de repente só uma única vez e achar que ela vai compreender e aceitar de imediato. Então se vale dessa repetição, faz esses combinados antes de sair de casa, para que justamente ela possa ter uma previsibilidade diante de tudo aquilo que vai acontecer. Coloca esse conceito de combinado para a criança desde muito cedo, fazendo com que ela entenda que o combinado nada mais é uma forma da gente negociar. Olha, você vai fazer um pouquinho do que você gosta e eu também vou fazer um pouquinho daquilo que eu preciso fazer, que de repente é assumir aquele papel de interromper a brincadeira, né? Então, quando a gente consegue conduzir dessa forma um pouco mais segura, um pouco mais atenciosa nesse sentido, a gente consegue muitas vezes entrar num processo de reduzir esses momentos, né, da birra, para que a criança então possa aprender, não ser tirada dessas oportunidades que são tão importantes de saber lidar com a frustração, mas que ela possa lidar com isso de repente com um amparo melhor, com uma condição um pouco mais assertiva mesmo de entender que a brincadeira acaba para um outro bloco de momento que ela tem que fazer alguma atividade começar e ela tem que saber transitar em torno disso, e a antecipação e os combinados ajudam demais nesse processo. Então fica a minha sugestão, o vídeo de hoje foi esse. Lembrem de avaliar, inscrevam-se no canal se ainda são novos por aqui. E a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata pela presença de vocês. Tchau, gente. Um abraço.